Boa noite a todos. Agradeço a presença dos nobres vereadores, da população aqui presente, na abertura da audiência pública marcada pelo Legislativo, para todos ficarem informados em relação ao que é, por que estamos tendo essa audiência pública. Passo a palavra ao secretário para ler o ato da mesa. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Cumprimento os vereadores, os colegas de casa, os funcionários. Faço a leitura do ato da mesa número 2, de 19 de abril de 2022, dispõe sobre a realização de audiência pública para discussão acerca do projeto de lei complementar do Legislativo número 1 de 2022, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 62 da Lei Complementar número 89, de 18 de dezembro de 2020, que institui o Código de Obras e Edificação do município de São Mateus do Sul. Substitui o anexo 2º da Lei Complementar 81, de 18 de dezembro de 2020, regulamentando o zoneamento e uso e ocupação do solo urbano e rural no município de São Mateus do Sul. Considerando a necessidade de realização de audiência pública para temas que envolvem o aspecto urbanístico no município de São Mateus do Sul, considerando que tal matéria surge da demanda das entidades representativas do município, na qual viram a necessidade de ajustes na proposição a fim de atender ao interesse público, o presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 39 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convida toda a sociedade de servidores públicos interessados na proposta legislativa, bem como lideranças e membros da sociedade civil organizada, para participarem das audiências públicas a ser realizado no dia 3 de maio do corrente ano, às 17 horas, em obediência ao disposto da linha F do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal de São Mateus do Sul, bem como ao Estatuto das Cidades, para discussão que dispõe sobre a realização de audiência pública para discussão acerca do projeto de lei complementar do Legislativo número 1 de 2022. A referida audiência pública será realizada de forma presencial e ainda terá transmissão oficial pela página oficial da Câmara Municipal de São Mateus do Sul no Facebook. E posteriormente ainda será disponibilizada no canal do YouTube da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A participação na audiência pública observará os seguintes procedimentos. Primeiro, é assegurado ao participante o direito de manifestação oral ou por escrito sobre as mudanças propostas pelo projeto de lei complementar. Segundo, as manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da intenção para manifestação, devendo ser anotado em ata de audiência pública o nome do participante manifestante. Terceiro, o tempo para a manifestação oral será definido em função do número de participantes e da duração total prevista na agenda. Parágrafo único. Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão resolvidas pelo presidente da audiência pública. Decorridos o debate, o presidente da mesa fará as considerações finais acerca do projeto de lei complementar e colocará em votação plenária as mudanças definidas. Presidente da Casa, Omar Raimundo Pichetti Neto. Passamos à leitura do projeto. Projeto de lei complementar legislativo número 1 de 11 de março de 2022. Acrescento o parágrafo único ao artigo 94 da Lei Complementar número 89, de 18 de dezembro de 2020, com a seguinte redação. Parágrafo único. As vedações situadas no alinhamento do logradouro público em terrenos de esquina deverão estar dispostas de modo a deixar livre um canto chanfrado de 2,5 metros, 2,50 metros, perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelos alinhamentos do logradouro. Artigo 2º. Altera-se o parágrafo 1º e acrescenta-se o parágrafo 3º ao artigo 62 da Lei Complementar número 89. Parágrafo 1º. Não é permitida a construção nas divisas acima do embasamento, ou seja, acima do quarto pavimento, medidos na testada do imóvel, sendo que, em casos de esquina em declive, será considerado a altura do ponto mais baixo na testada do imóvel. Parágrafo 3º. Poderá ser permitida a construção acima dos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, desde que seja apresentado por parte do interessado o estudo de impacto de vizinhança de que trata o artigo 30 e 31 da Lei Complementar número 81, de 18 de junho de 2020,
e que este seja aprovado pelo CONDEMAB, o qual poderá, se necessário, submeter à audiência pública o referido estudo na forma do artigo 33 da Lei Complementar. Artigo 3º. Substitui o anexo 2º da Lei Complementar 81, de 18 de junho de 2020, regulamenta o zoneamento e uso e ocupação do solo urbano e rural no município de São Mateus do Sul, pela tabela anexa a este projeto de lei. Artigo 4º. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Justificativa. Em atenção ao pleito formulado pelas entidades Associação Comercial, CDL, Codisamas, IGEMAT e Observatório Social, mediante ofício dirigido à presidência dessa Casa, solicitando a revisão e posterior alteração e inclusão de alguns itens presentes nas leis complementares número 81 e 89 de 2020, este vereador realizou um profundo estudo acerca do tema e realizou reuniões junto às secretarias municipais competentes, chegando à conclusão de que alguns pontos das mencionadas leis devem ser revistos, visando adequar as referidas leis ao desenvolvimento da cidade. A primeira adequação proposta se dá no artigo 94 da Lei Complementar 89 de 2020, institui o Código de Obras e Edificações do município de São Mateus do Sul e dá outras providências, onde é incluído um parágrafo único com o fim de tornar obrigatória a construção de canto chanfrado de 2,5 metros nas vedações situadas no alinhamento do logradouro público, em terrenos de esquina, visto que é de suma importância, pois este recorte feito nos lotes de esquina garante a boa visibilidade e segurança aos motoristas. A segunda adequação diz respeito à alteração do parágrafo 1º do artigo 62 da Lei Complementar 89 de 2020, onde se torna permitida a construção nas divisas acima do embasamento, ou seja, do quarto pavimento, sendo suprida a proibição da construção em piso situado acima de 10 metros e 50 centímetros do nível da rua. Também a inclusão de parágrafo 3º no mesmo artigo, permitindo a construção acima dos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 62, desde que seja apresentado por parte do interessado o estudo de impacto de vizinhança e que este esteja devidamente aprovado pelo CONDEMAB e, se necessário, submetido à aprovação em audiência pública. Tal previsão torna a lei flexível e permite a construção de empreendimentos que, após análise do CONDEMAB, sejam aprovados e não tragam grande impacto à vizinhança. Por fim, em decorrência das alterações propostas na Lei Complementar 89 de 2020, mostra-se necessário a substituição do anexo 2º da Lei Complementar de 81, de 18 de junho de 2020, que regulamenta o zoneamento e uso e ocupação de solo urbano e rural do município de São Mateus do Sul, pela tabela anexa a este projeto de lei, passando a mesma a figurar com o anexo 2º da Lei nº 81 de 2020. Cabe destacar, por fim, que as entidades citadas visam atuar de forma ativa e participativa com foco no desenvolvimento de São Mateus do Sul e acreditam que, além das alterações nas questões técnicas construtivas, deve-se considerar o valor e a potencialidade dos terrenos localizados nas zonas. Ante o exposto, conto com a discussão democrática e republicana dessa Câmara, a fim de que a matéria siga todos os trâmites no devido processo legislativo. Projeto de autoria do vereador Omar Pichetti, assinado pelo vereador Ineu Macuco, vereador Parafuso e vereador Inés Mioneski. Eu passo a palavra agora ao jurídico da Câmara, nosso assessor, procurador da Câmara, para fazer o explicativo jurídico do projeto. Boa tarde. Vou fazer para vocês aqui a leitura do parecer jurídico referente, primeiramente, à questão da iniciativa do projeto. Se cabe à Câmara, né, propor essa proposição ou se caberia ao Executivo. Então, discorri no parecer jurídico, o presente projeto de lei não se trata de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, uma vez que o artigo 43 da Lei Orgânica Municipal reserva de forma expressa as matérias que são de competência privativa. Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal, ele já fixou entendimento que, em matéria de iniciativa, não pode ser interpretada de tal sorte que impeça o Poder Legislativo de inovar o ordenamento jurídico, já que sua função principal é legislar. Embora muitos tribunais ainda dificultam a atuação do legislador, o STF já se pronunciou e fixou a seguinte tese 917, não usurpa competência privativa
do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou de atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos. Nesse sentido, ficou claro que, com exceção das matérias previstas expressamente naqueles dispositivos e seus correspondentes a nível estadual e municipal, todas as outras são inalcançáveis pela inconstitucionalidade formal subjetiva, ou seja, vício de iniciativa, uma vez que a interpretação dada pela Suprema Corte é restritiva e não se deve ampliar o rol taxativo previsto pelo legislador constituinte. Como se sabe, a decisão do STF, em matéria de repercussão geral, possui eficácia erga omnes para todos e efeito vinculante para as demais instâncias do Poder Judiciário. Para reforçar ainda, trago ao entendimento a Lei Orgânica Municipal, que trata da ocupação, uso e parcelamento do solo urbano e rural. Artigo 14. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município, especialmente no que se refere ao uso, ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Artigo 177 da Lei Orgânica Municipal também, que são as questões do desenvolvimento social do município. A política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em lei. Artigo 167 da Lei Orgânica Municipal. Na promoção de desenvolvimento econômico, o município agirá sem prejuízo de outras iniciativas, no sentido de, inciso 1, fomentar a livre iniciativa. Inciso 9, eliminar entraves burocráticos que possam limitar o exercício da atividade econômica. Pois bem, conforme disso, não há em nenhum momento a reserva de forma expressa para que o Executivo deflagre de forma privativa o processo legislativo. Então, quanto à iniciativa, não há nenhum óbice enquanto o Legislativo possa iniciar o processo legislativo. Vamos, então, ao outro requisito também, que é os instrumentos de planejamento e gestão democrática. Nos termos do artigo 137 da Lei Orgânica Municipal, o governo deve manter de forma permanente o desenvolvimento do município, o bem-estar da população e a melhoria dos serviços públicos municipais. Nesse sentido, o processo de planejamento municipal deve considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e as alternativas para o seu enfrentamento, de tal sorte que concilie interesses e solucione conflitos. O artigo 40 do Estatuto das Cidades prevê a necessidade em promover audiências públicas, quando se tratar do plano diretor, na qual se trata de um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Embora a Lei Complementar 081/2020, e a Lei Complementar 089/2020, não seja o plano diretor do município, que são as normas gerais, deve-se destacar que a referida lei é parte integrante do mesmo, conforme dispõe o artigo 11 da referida lei. Artigo 11. Constituem leis derivadas do plano diretor, o código de posturas, perímetro urbano, sistema viário, regularização fundiária, parcelamento, zoneamento municipal, código de obras, uso e ocupação do solo e a lei adote um espaço, devendo as suas disposições estarem submetidas às diretrizes estabelecidas nesta lei. Em relação à necessidade de audiências públicas, o Estatuto das Cidades prevê a sua necessidade, já que a proposição, que está sendo deliberada agora, altera a lei de parcelamento do solo, nas questões relacionadas aos condomínios verticais e aos recuos. O tema é bastante técnico e a participação dos técnicos são de grande valia para o bom andamento da proposição. Ademais, eu orientei no parecer jurídico também, que deve ser dada ampla publicidade no Diário Oficial, como foi dado, e ainda respeitar o prazo de 15 dias estabelecido na Lei Orgânica Municipal, o que também foi observado. A tramitação dela perante o Poder Legislativo, ela é submetida ao crivo das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação, artigo 58, inciso 1 do Regimento Interno, Comissão de Obras e Serviços Públicos, nos termos do artigo 64, inciso 1 do Regimento Interno, e aduz-se também a necessidade de realização de audiência pública, como está sendo agora, e após isso, é submetida ao parecer técnico da Comissão de Obras e Serviços Públicos.
O quórum de aprovação da matéria, por se tratar de lei complementar, é de 5 votos, né, 5 membros da Câmara. Nós temos o artigo 148, inciso 1, a linha G do Regimento Interno. O processo de votação é simbólica. Ressalta-se a obrigatoriedade do presidente da mesa diretora votar nesses quórums, né? Então, quanto ao aspecto jurídico, não há nenhum problema, né? Então, esse é o parecer jurídico proferido por mim, o Ayrton Alves Farias, né? O ABPR 6.813, portaria 005/2013 da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Passo ao presidente para que dê continuidade à audiência pública. Obrigado, servidor Wellington, pela explicação. Só para a população, principalmente que está em casa, nos assistindo através das redes sociais, essa demanda desse projeto, eu como autor do projeto, um dos autores do projeto, essa demanda chegou desde o começo dessa legislatura, dessa nova minha legislatura, que parte da sociedade, alguns moradores da nossa sociedade, alguns empresários do nosso município, chegaram até a Câmara Legislativa colocando a demanda da necessidade de nós fazer uma reformulação, uma organização e uma modernidade na nossa legislação para permitir, sim, que alguns empreendedores conseguissem fazer condomínios verticais no nosso município. Como vereador e como morador do nosso município, nada mais justo do que eu e todos os 9 vereadores, eu acho que essa é o grande diferencial dessa legislatura. Nós estamos aí com a maioria dos vereadores de primeiro mandato e a maioria desses vereadores com muito sangue no olho para fazer um bom trabalho e desenvolver o nosso município. E por que nós vamos na cidade de Canoinhas, aqui próximo? Por que nós vamos na cidade de Mafra? Por que nós vamos em Irati, União da Vitória? E nós vemos um desenvolvimento diferente do nosso município. Se todas essas cidades que eu citei, nós temos um melhor entroncamento rodoviário, nós temos hoje no nosso município um dos maiores investimentos do estado do Paraná, que é a PR-364, que vai ligar 2 grandes polos, que é São Mateus e Irati, que nós estamos na via de acesso do norte de Santa Catarina para Curitiba, Porto de Paranaguá. Nós estamos de linha de acesso ao Porto de Itajaí. Nós temos uma cidade que tem uma das maiores indústrias do Brasil, por enquanto. Nós temos uma cidade que tem uma das maiores cerâmicas do Brasil, hoje tendo um estudo de um investimento de quase 300 milhões de dólares, reais, no nosso município. E por que nós não conseguimos desenvolver? Se a gente olhar o déficit de casas que nós temos no nosso município, principalmente de média e baixa renda, é absurda. Nós temos valores de terrenos nas áreas centrais fora da realidade e nós temos de fazer alguma coisa para isso desenvolver. Através de conversa em 4 vereadores, nenhum deles técnico nessa área, nenhum tem formação de engenharia, nenhum tem formação de urbanismo, mas nós 4 vereadores fomos atrás de algumas informações. Conversamos com várias pessoas. Eu queria aqui agradecer pessoalmente, convidei ela agora há pouco, a Helena, que é funcionária da Alternativa. Ela teve algumas reuniões informais comigo, pessoalmente, e mostrou o grande interesse de a gente conseguir junto desenvolver o município. Eu sou só uma ferramenta. As ideias que estão nesse projeto vieram da sociedade, vieram de pessoas que querem desenvolver o nosso município. E eu, como uma ferramenta da vontade popular, e a gente só está aqui, os 9 vereadores eleitos, porque nós tivemos, que a população teve vontade de trazer nós tínhamos 100 e poucos candidatos, e fomos 9 que estamos aqui, fomos escolhidos. Nada que mais justo de nós demonstrar essa vontade popular de desenvolver nosso município através de um projeto de lei. Não tenho condições técnicas de fazer essa defesa desse projeto.
porque não tenham essa formação. Mas tenho certeza absoluta que nós temos tanto pessoas na nossa sociedade civil organizada, e nós temos pessoas dentro da Secretaria de Obras da Prefeitura, arquitetos, engenheiros, que vão ter condições de analisar. Talvez algumas pessoas perguntem por que a Prefeitura não está aqui. Porque eu vejo, e eu como presidente da Câmara, preservo muito isso, o respeito aos poderes. Então, esse projeto está na parte legislativa ainda. E a Prefeitura e a Prefeita vai ter toda a autonomia de fazer a análise desse projeto quando chegar lá, se isso for aprovado pelos novos vereadores, e lá a parte técnica da Prefeitura vai analisar junto com o jurídico da Prefeitura e vão sancionar essa lei ou vão vetar essa lei. Mas essa lei tem o principal sentido e o principal motivo e a motivação é nós conseguirmos desenvolver o município. E eu quero só ser uma ferramenta para esse município ser desenvolvido e espero que todos nós, vereadores, e agora, depois dessa audiência pública, que a sociedade representada aqui vai ter todas as condições de pedir informações, de conversar, os vereadores vão ter toda essa participação, a Comissão de Obras do nosso município entrar em contato com essa sociedade para dar o parecer técnico desse projeto e tanto quando esse parecer técnico chegar, eu como presidente da Câmara quero ter o prazer de pautar esse projeto para vir para a votação, para logo nós poder entregar para a prefeita municipal aprovada, para ela fazer com seus prazos legais o seu pensamento de vetar ou de sancionar, que eu espero que seja sancionar, e nós possamos entregar uma legislação mais moderna para a sociedade civil organizada poder ajudar a desenvolver nosso município. Então, esse é o principal objetivo desse projeto, e eu acho que é um grande projeto de grande importância. Agradeço ao vereador Oswaldo Cotas, o Parafuso, o vereador Enéas e o vereador Macuco, que assinaram o seu projeto junto, e agradeço principalmente aos vereadores que estão presentes aqui na audiência pública, para a gente poder fazer esse debate e conversar. A palavra está aberta aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Gessiel. Obrigado, senhor presidente. Acho que de grande valia, mais uma vez, estarmos aqui. Feliz seríamos nós se já estivéssemos resolvido essa situação muito tempo atrás. Eu acho que o município de São Mateus está atrasado referente a esse assunto. Já trouxemos isso com o vereador Walter. Deixo claro aqui, lembro a todos que já fizemos essa audiência pública. O projeto não veio para a pauta porque esse projeto do vereador Pichetti já estava protocolado. E como diz a nossa legislação, nosso regimento interno, eu não posso apresentar um projeto igual quando já existe algum projeto protocolado. Por isso, eu com o vereador Walter não apresentamos, porque a gente estava aguardando esse projeto do vereador Pichetti e dos demais para ser pautado, para nós poder apresentar algumas emendas, Quero agradecer a Helena também, que foi de grande valia para o nosso trabalho, para nosso conhecimento. Junto com o vereador Walter, tivemos algumas reuniões, junto com a Helena, junto com o Manuel Cordeiro. E eu só queria entender, vereador Pichetti, eu estou com algumas solicitações aqui que enquadra no teu projeto a questão do chanframento, do projeto que você colocou, que o senhor colocou, mas existem algumas outras demandas que foi nos repassado e não está incluso, que a gente vai querer sim discutir através de uma possível emenda. E o que seria, Seriam o aumento de pavimento não só para a área central. Hoje, se nós for ver nossas áreas dos terrenos central, as CS1, as comercial e serviços, hoje nós não temos nem mais terrenos no nosso centro do município para nós podermos fazer essas construções. Algumas ou outras, sim, mas eu acho que o nosso objetivo aqui, já que estamos tratando mais uma vez desse projeto, dessa discussão, por que não ampliar as áreas, a limitação, por que não
não mudarmos as R1, as alturas, né, a máxima, por que limitar o nosso município? Falo mais uma vez que existiam uns boatos no município, que o município não poderia construir prédio por causa da Petrobras, por causa das detonações. Outros falaram até mesmo que era por causa dos aviões. Veja o absurdo que a gente já ouviu nesse município, né? Sendo que existe uma legislação que fala que existe uma determinação, um limite, mas é próximo ao aeroporto, onde que nós temos aeroporto no município de São Mateus. Então, isso deixo registrado para os munícipes, que foi só conversa fiada. Eu não sei por que até hoje a gente não mexeu nesse plano diretor do município. Então, não vou expor aqui as outras situações, mas eu quero expor a nossa vontade, eu acho que o vereador Walter também tem a mesma, de nós não só mudarmos da área central, mas nós expandirmos. O município precisa crescer. Por que não liberar a construção de edifícios maiores, né, em áreas que não são apenas centrais? Ah, mas não vai ter, existe uma inviabilidade técnica. Quem vai dizer isso é a Copel e a Sanepar, a hora que a construtora solicitar o estudo. Né? Então, se o cara que tem dinheiro para construir, a construtora, no meu ponto de vista, ele não vai construir sendo que não for viável. Pelo contrário, ele vai precisar de um estudo técnico, ele vai precisar de um respaldo e de um retorno. Então, a gente está vendo vários terrenos aí sendo construídos, loteamentos, novos loteamentos. E por que nesses loteamentos não podem ser construídos edificações? Então, eu acho que, não sei se o vereador Walter tem o mesmo entendimento que o meu, esse projeto deve ir para hoje a gente está fazendo essa audiência, mas na discussão eu quero incluir as informações que a Helena, que é técnica no assunto, e agradeço mais uma vez, eu acho que nós temos que incluir essas solicitações que vieram também das entidades. Até achei estranho quando chegou para o vereador Pichetti, as mesmas informações das entidades estavam diferentes do que chegou para o senhor. Né? Então, assim, nós queria que resolvesse hoje já essa situação, não precisasse fazer mais uma audiência para que nós possamos fazer aí emenda no projeto. Mas acho de grande valia, eu só quero ter a consciência que nós não precisamos ficar enrolando, fazendo audiência e nada sair do papel. Então, já foi dado o primeiro passo, parabenizo o vereador Pichetti, mas, com certeza, a gente vai apresentar algumas emendas aí, se depender da minha boa vontade, através do relatório que foi apresentado aí pelas entidades que estão em minhas mãos. Principalmente na questão de expansão, né? Não só deixar na área central. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Manfroni. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a sociedade civil organizada que se faz presente, e a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook da Câmara. Primeiramente, parabenizar pelo projeto, acho que é importante realizarmos essa audiência pública. Preliminarmente, já fiz alguns apontamentos, os quais colaborei junto com o presidente e com o jurídico. Quanto à questão de mérito, eu acho que a discussão é válida e precisamos buscar um crescimento ordenado, de forma organizada. Então, eu acho que é importante discutir, debater todas essas situações para que possamos convergir no que realmente é necessário para o nosso município, que é o desenvolvimento, mas de forma ordenada. Então, seria isso, senhor presidente, minha colaboração nesse momento, com a primeira discussão desse projeto. Parabenizo pela audiência pública, parabenizo pela presença de todos. Acho que devemos fazer mais isso, ter mais discussões com toda a sociedade civil organizada de todos os projetos que chegam ao nosso Legislativo Municipal, para que possamos sensibilizar a população que o nosso objetivo, como bem citado pelo presidente, talvez, senhor presidente, tenha sido um dos discursos que eu acompanhei seu aqui, que melhor aproveitei. Quando é para o desenvolvimento do município, todos nós temos que convergir e não ficar divergindo. Claro, a divergência é importante, mas com o sentido de colaborar. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Juliano. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a quem nos assistem nas redes sociais da página da Câmara e também aqui que estão presentes aqui.
É de grande importância, a gente sabe, né, o desenvolvimento de São Mateus, isso é necessário. E com esse projeto que foi hoje aqui colocado, né, em primeira discussão, eu digo a vocês aí, eu como vereador aqui, a gente sabe as dificuldades do nosso município, e com certeza é viável, com certeza essa parte até vamos dizer assim, do desenvolvimento, né? E mais do que nunca, a gente está aqui para se ajudar, né? Então, quanto mais projetos desse jeito que vem aqui para essa Casa de Leis, com certeza é necessário. Então, a gente só precisa de que mais pessoas, vamos dizer assim, que venham pegar e participar aqui da nossa cidade e construir cada vez mais o desenvolvimento. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Eu abro espaço para a sociedade que está aqui. Alguém que está assistindo quer fazer algum uso da palavra? Seria de grande importância. Com a palavra... Na sua pessoa, eu cumprimento todos os vereadores e todos os que estão hoje representando a sociedade civil organizada de São Mateus do Sul. Não foi comentado ali na sua fala, secretário, a respeito das alturas. Então, está a planilha ali, dizendo sobre as alturas, onde está ocorrendo a alteração na R1, permitindo 4 pisos de base e 4 pisos além da base, totalizando 8 pisos acima do nível. E na zona central de comércio e serviço, permitindo 4 andares de base e 20 andares acima da base, né? Que aí a base, no caso da zona central, é 100% construindo esses 4 andares. Em conversa com as entidades, será que não seria necessário nessa audiência pública, já que nós estamos discutindo mais uma vez esse tema, ampliarmos essa R1, em vez de 4 de base, mais 4, e colocarmos mais 10 ou 11 andares, totalizando 15 andares, por ser uma região muito próxima do centro? Então, esse é o tema que eu trago para a discussão, para que a gente tenha mais oportunidades, como naquele momento a gente já discutiu aqui, de termos investimentos não só na área central, porque a nossa área central é muito pequena de São Mateus, se nós analisarmos. Para você andar 12, 13 quadras ou 10 quadras, você já está numa R1, ou até numa R2. Então, de repente, essa região é o local adequado para a instalação de um prédio de uma maior quantidade e que tem um terreno nesse tamanho necessário para esse investimento. Às vezes, na zona central, onde nós estamos possibilitando 24 andares, talvez eu não tenha esse terreno na quantidade e na demanda, né? Porque são poucas as oportunidades na área central. Então, só trago esse tema, se todos acharem interessante, ampliarmos essa oportunidade para a região mais próxima do centro, denominada R1, se todos assim concordarem. Então, aumentaríamos, além de 4 de base, colocaríamos pelo menos mais 10 ou 11, totalizando hoje 15 pavimentos. E a região central já está com 4 mais 20, totalizando 24, como é o tema proposto pela Vossa Excelência. Mais um com a palavra. Boa noite, nobres vereadores. Quero parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho de grande valia para o município essa atitude de vocês. Está no desenvolvimento de São Mateus. É coisa que não se pensava, e vocês estão tomando uma atitude importante. Falo isso porque trabalho em várias regiões, União da Vitória, Canoinhas, Mafra, Rio Negro, Irati, e lá já foi dado esse passo e
a cidade estão desenvolvendo. E vocês estão indo no ótimo caminho e corretíssimo. Quero parabenizar essa casa, vocês estão tomando essa atitude. Acho correto, né, todos os itens, né, proposto nessa pauta. Eu só gostaria eu trabalho na área, sou engenheiro civil, né, e tenho aí 27 anos de profissão, tenho 32 prédios executados, então a gente trabalha dia a dia aí faz 27 anos e tem uma vasta experiência nesse ramo e todo dia estamos aprendendo mais. Eu só gostaria que fosse incluído também uma alteração, né, na zona central aqui, comercial, previsto 20 andares. Acho que não é 20 mais 4, como foi comentado, é apenas 20, né? 20 andares. Seria 16, seria 4 de base, 4 de base mais 16, seria isso, né? Para a zona central. Esses 4 de base, para senhores vereadores, que 4 de base seria um andar comercial e 3 andares de garagem. E seria 16 andares de apartamentos. Vamos fazer um cálculo rápido, assim. 16 andares de apartamentos, né, vezes 4 apartamentos por andar, daria 64 apartamentos, um edifício. 4 de base seria um comercial e 3 andares de garagem. Então, um andar de garagem cabe em torno de 20 vagas de estacionamento. Então, 3 andares vezes 20 dá 60 vagas de estacionamento. Para 56 apartamentos, mais a sala comercial, ok, correto. Mas, hoje em dia, não só as famílias aqui de São Mateus, como todas, ninguém tem só um carro. Então, eu vejo que essa base de 4 andares teria que ser aumentada para 5 ou até 6, porque daí nós poderíamos, cada apartamento, ter 2 vagas de garagem, algumas 2, ter a possibilidade de 3 vagas de garagem. Então, eu pediria que, pelo minha experiência, a gente trabalha nessa área, que não ficasse só em 4 pavimentos de base, porque a gente estaria restringindo. Qualquer pessoa compraria um apartamento e só pode ter 1 vaga de garagem. O correto seria até 6 de base, mas 5 já ajuda, mas o correto seria 6 de base, para que a gente pudesse ter mais estacionamentos e não deixar o carro na rua, ou futuramente ter que ser criado uma área de estacionamento no centro da cidade. Então, assim, pela nossa experiência e que eu trabalho nos outros municípios, sempre é colocado um pouco mais do que isso de base. Então, assim, eu venho encarecidamente pedir aos nobres vereadores e que se inclua nesse projeto essa alteração, né, para 5 ou até 6 pavimentos de base. Isso seria também muito bom para o município, e isso eu digo que é uma necessidade, né, de um projeto para ser executado. Ninguém tem só um carro, o esposo tem, a esposa, os filhos, e então dificultaria muito o projeto. Mas, em geral, o projeto eu tenho que parabenizar, que está muito bem elaborado, muito bem feito. Estamos no caminho certo para o desenvolvimento, não só para mim que sou empresário, para o Cordeiro que é empresário, mas isso aqui abre as portas para qualquer empresário do ramo de construção civil vir construir em São Mateus. Então, vocês tenham certeza que com essas melhorias, muitas empresas virão para cá, muitas empresas virão e vão investir aqui. E as pessoas de São Mateus do Sul que vão investir em Curitiba, nas praias, eles vão deixar o dinheiro aqui.
e vão investir aqui, como investem em União da Vitória, como investem em Mafra, Rio Negro, toda essa região que a gente já trabalha há muito tempo. Então, eu quero encarecidamente pedir essa alteração para os nobres vereadores, que seria de bastante valia por um projeto nosso. Obrigado. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu esqueci de mencionar um fato, que graças a esse estudo que o senhor fez pela mesa diretora, também temos a possibilidade, depois de um estudo de pacto de vizinhança, de analisar a proposta que o Gilmar ou outras nós construtoras locais ou de fora possam fazer. Então, tem essa possibilidade. Hoje é proibido você fazer acima daquilo que está proposto em lei no plano diretor. Então, graças a essa abertura que o senhor citou e colocou junto com os nobres vereadores, nós poderemos amanhã discutir juntos com vereadores ou com a sociedade civil organizada, dentro de um estudo de pacto de vizinhança, que pode ser feito 26, 27, 28, 29, 30, 32, dependendo da proposta daquela construtora, que por aí vem trazer uma proposta que é estratégica para o município. Então, o Condemab, junto com o estudo de pacto de vizinhança, pode ser feita essa ampliação. Desculpe, eu esqueci de citar esse detalhe. Na realidade, o nosso assessor vai fazer uma explicação, mas a lei nossa hoje é bem mais maleável, essa se for aprovada. Ela dá a possibilidade. Por que eu não deixei direto pode? Porque nós temos de fazer o estudo de impacto. Vamos fazer de conta que eu resolva, e 3, 4 empresários do nosso município resolvam fazer 3 prédios na Vila Palmeirinha. Eu não tenho escola, não tenho posto de saúde. Então, cada caso é um caso. Cada caso tem que ser pensado em junto. E essa sociedade pode ser chamada novamente para ser pensada. Agora, se eu autorizo, que jeito eu vou negar? E nós temos de pensar no todo, não só na construção. Aonde eu tenho escola, onde eu tenho posto de saúde, aonde eu tenho o asfalto, aonde eu tenho várias outras coisas. Então, por isso que tem de ser um desenvolvimento, e eu quero esse desenvolvimento mais de qualquer, com certeza ninguém quer esse desenvolvimento melhor do que eu, talvez todos vocês tenham o mesmo grau de pensamento que nem o meu, mas nós temos de ser organizados. Se eu coloco na lei que pode, eu não posso proibir depois, e eu não tenho condições de dar essa estrutura. Então, a nossa lei hoje é bem flexível, e ela permite sim, desde que tenha esse estudo e essa sociedade coloque. A única coisa que eu quero colocar bem claro aqui, qualquer mudança que nós faça desse projeto que está aqui hoje, que é permitido lá na hora da votação, nós vamos ter de retornar à audiência pública para aprovar essa emenda, e esses prazos também começam a contar tudo novamente. Então, a celeridade do projeto, e se nós tivermos o pensamento de ter um projeto aprovado em 30 dias, para alguém poder desenvolver nosso município já, que tem o pensamento do terreno, já tem o pensamento do projeto, é dessa maneira. Senão, nós vamos ter de fazer mudança. Então, nós podemos aprovar como está, e também nós podemos fazer mudanças futuras com o pensamento, e eu tenho certeza absoluta que tanto a presidência, todos os vereadores aqui e a comissão de obras está a discussão, e nós podemos fazer até reuniões fora do ambiente da audiência pública para a gente pensar no todo do nosso município. Com a palavra. Muito bem observado, presidente. Até bom ressaltar também aos colegas que estão participando, aos nobres vereadores, que essa lei, embora ela não haja um destinatário específico para ela, como uma desapropriação de um imóvel, que ela é uma lei de efeitos concretos. E uma lei de efeitos concretos, o Estado, quando a gente fala Estado, a gente fala servidor público, agente político e todos aqueles que pertencem à administração pública. Ela gera responsabilização objetiva, por parte de todos aqueles que estão fazendo. Então, até uma explicação, até foi bom alertar essas questões aí, o Júnior Cordeiro, o pessoal levantou essa questão, de 20, 26 e tal. A gente não coloca até no projeto de lei 26, acredito que o estudo técnico foi feito, porque se você coloca 26 andares, pode acontecer algum problema, sem ter esse estudo de impacto de vizinhança. Então, no momento da elaboração legislativa, não somente dessa proposição legislativa apresentada pelo Pichet, mas também no momento da elaboração do plano diretor
projeto de lei de parcelamento do solo. Então, já foi posto isso, mas com a condição sine qua non de que acima, né, anexo 2 do projeto diz que acima dos parâmetros estabelecidos é necessário a apresentação de estudo de impacto de vizinhança e avaliação por parte do Conselho de Desenvolvimento Municipal, né, o CONDEMAB, que vai fazer o estudo prévio sobre essa situação que talvez seja omissa na lei, que é a função do CONDEMAB é justamente deliberar sobre questões que estão omissas na legislação local, né? Então, só para alertar nisso, porque foi posto 20 pavimentos, né, Pichete? Tal, então, somente isso. Obrigado, presidente. Obrigado. Mais alguém? Com a palavra. Eu coloquei como uma sugestão essa alteração, mas concordo plenamente em ser aprovado assim, mas deixando claro que o que foi colocado pelo colega, o Júnior, pode ser estudado na sequência e, digo assim, tem que ser feito isso. Ele está corretíssimo na colocação dele, eu acho, se vamos aprovar e ser rapidamente, eu acho que correto, sem problema nenhum, e num estudo posterior a essa minha sugestão e a sugestão proposta pelo Júnior, a gente estudar e fazer, colocar em prática isso também, que é muito importante. O que ele colocou de essa mais periférica ali, R1, ser também ampliado. Eu também acho de extrema importância isso, mas se o projeto for para ser rapidamente, ok, excelente, interessante que estamos dando um passo à frente e já na sequência damos o outro depois para concluir. Obrigado. Com certeza. Mais alguém quer fazer uso? Vereadores? Então, vereador Walter. Boa noite a todos. Conforme o vereador Gessiel já citou, a gente promoveu aquela primeira audiência pública, aguardando agora essa tramitação do projeto para que a gente retorne o debate a essa casa. Acredito, sim, que teremos algumas propostas de emendas, eu mesmo pretendo apresentá-las. Eu acredito que o tempo, a gente não se preparou, talvez como deveria, desde a primeira audiência pública. A gente trouxe muita associação dentro dessa Casa de Leis, conversou naquele primeiro momento com a associação, e muitas dúvidas. É um tema bem complexo para nós, que a gente não tem esse conhecimento técnico. E acredito que, não sei se vai ser aprovado ou não, mas eu, na próxima sessão, se esse projeto vir à votação, eu vou fazer o pedido de vistas, até porque preciso inteirar melhor desse assunto. E conforme eu falei, a gente tinha trazido a associação aqui, né? Inclusive, muitas pessoas aí que eu tenho acompanhado aqui da associação, quando a gente trouxe o debate, as minhas dúvidas que eu queria sanar para chegar nesse momento, já com uma proposta de emenda, ou até mesmo com as dúvidas sanadas, a gente teve, no meio do caminho, algumas divergências. E uma delas eu vou citar aqui, que é o comunicado, né, da associação aqui, que fez que, no ano de 2022, adotará medidas diferentes em relação a visitas de representantes da esfera municipal, estadual e nacional para dialogar demandas locais que impactam a região. Referente aí a uma derrubada do veto lá do presidente da República, né? Reforçamos o respeito aos representantes, assim como a nossa postura apartidária, que isso não entendi, que é apartidário, mas não recebe os representantes da esfera municipal, estadual e nacional. E, então, aqui, para finalizar, mas destacamos nossa missão de trabalhar em prol do desenvolvimento e crescimento da nossa região. Então, isso aí afetou um pouquinho toda essa conversa, porque essas entidades seriam as mais importantes para a gente, talvez, ouvir e dialogar. Mas, como voltou o debate para essa casa, eu acho que agora cabe aqui a gente dialogar
e chegar, então, num consenso, né, seja através da emenda ou nessa votação, que eu acredito que não vai ser de imediato, mas que a gente traga, então, esse diálogo para essa casa e a gente liberar, então, com mais tranquilidade. Mais algum vereador? Vereador Parafuso? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos assistem. Eu, junto com o Picheto, o Irineu, o Inés, fizemos esse projeto para votação, para ir para a audiência pública e para ir para a votação. Mas, como eu disse, eu não acho caminho de ficar esperando mais esse projeto, né? Porque é um caminho que São Mateus precisa, na verdade, né? União da Vitória já tem, várias cidades menor que São Mateus já tem, então acho que nem deve pedir vista se tiver como para frente fazer um outro projeto para ampliar, com certeza que será melhor, vai para votação, porque esse projeto já está desde 2020, 2019 já, e vem para a Câmara e não vai, e faz audiência e não aprova, e se depender de mim, com certeza o meu voto é sim, porque o São Mateus precisa mesmo, isso precisa de um crescimento, estamos com quase 50 mil habitantes, então com certeza. E sobre o estudo para fazer, igual Vila Palmeirinha, outras vilas aí, Tamareira, Vila Pinheirinho, com certeza que provavelmente com o tempo dá para fazer um estudo e construir também, não só no centro, que no centro tem áreas não muito grandes e lotes pequenos, tem que recuar, como o senhor ali falou, tem cada hoje que vai morar no apartamento, ele não tem um carro só, às vezes pode ser tem dois, então deixar 3 pavimentos para estacionamento pode ser pouco até. Ninguém vai comprar um apartamento e deixar o carro na rua. Isso é um estudo que também tem que fazer, mas eu com certeza sou favorável e o meu voto é sim. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Então, nós estamos chegando à finalização da audiência pública. Como todos aqui, tenho certeza que sabem, a audiência pública é um mecanismo de participação social. Por meio desses tipos de reunião que nós podemos demonstrar, e os cidadãos têm um direito e o poder de debater, não só com a sociedade civil e com o poder público que está exercendo essa audiência, que convocou essa audiência, mas é a melhor ferramenta, a melhor maneira de nós priorizarmos e assegurarmos e respeitarmos o direito do cidadão. Então, em questão dessa audiência pública, eu fico muito feliz que nós estamos dando o primeiro passo. Mas esse passo tem de ter o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. E eu acho que esse primeiro passo nós não podemos cotar ele de um dia para outro, nós atrasarmos que esse projeto de lei devia ter aprovado lá há 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, para desenvolver o município. Eu, como presidente da Câmara e como um dos autores do projeto, vou fazer de todas as maneiras possíveis para esse projeto ter celeridade e ser aprovado logo, para nós podermos começar a dar o primeiro passo do desenvolvimento. Se tanto a sociedade e como algum outro vereador tiver mudança na lei que nós conseguimos modernizar, sim, nós vamos fazer esse passo no segundo momento, porque nós temos de acelerar, sim, porque a nossa sociedade civil e nossa população samatoense está aclamando por desenvolvimento, por emprego, por geração de renda, e nós temos certeza absoluta que o nosso cargo, nosso advogado sempre brinca comigo que eu faço o pleonasmo de falar certeza absoluta, mas é uma certeza ao quadrado, que nós temos de dar condições para a sociedade a ela desenvolver, porque ela sabe como fazer para desenvolver. E nós temos um dos maiores valores de mercado de terreno na nossa região. Nós temos um dos maiores valores de mercado de qualquer... E nós estamos com muita gente pagando muito aluguel, nós estamos com muita gente sem ter casa própria, morando de favor na casa do avô, da avó, da mãe, e nós temos de fazer uma maneira do outro, de nós ter empreendimentos que nós podemos fazer o nosso samatoense ter aonde morar. E é só
tendo demanda que nós vamos conseguir abaixar os valores do terreno, e é só tendo demanda que a sociedade vai conseguir comprar seus terrenos. Então, agradeço a presença de todos. Eu sei, o senhor Borilli andou 100 quilômetros quase para vir até a nossa cidade, para participar dessa audiência, nos respeitando a Câmara Legislativa. Quero agradecer a presença de todas as sociedades organizadas do nosso município, em particular, e com muito respeito, cumprimentando ele, cumprimento todos os outros que estão presentes, que é meu amigo particular, Haroldo, que está aqui, e eu tenho certeza que, depois dessa audiência pública, a Comissão de Obras fazendo a sua parte, nós colocando essa votação em plenário, ela sendo aceita por todos os vereadores, até com voto de ressalva, para alguma outra mudança nós fazer posterior, para nós poder ter, a prefeita poder ter o poder de sancionar essa lei logo, para nós desenvolver o município. Eu tenho certeza que essa lei aprovada num dia, daqui 10, 15, 20, 30, 40 dias, nós vamos ter empreendedores do nosso município protocolando e pedindo estudo para a Prefeitura Municipal para nós desenvolver a nossa região. Então, com o poder que me defere, declaro encerrada a audiência pública, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.